chegar. Vamos começar. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus reine em nossos corações, agora e sempre. É com muita alegria que nos encontramos aqui reunidos neste feriado, né? Feriado de meio de semana, mas foi um dia gostoso. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso Pai Criador, que tantas belezas nos deu de presente. E vamos agradecer por mais este dia de vida, por termos a oportunidade de aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. E vamos, neste dia, Senhor, agradecer por termos reencarnado neste país tão belo, nesta cidade maravilhosa. E vamos pedir a proteção do anjo Ismael, de Jesus, que é o governador do nosso planeta, pelo nosso país. Hoje, 200 anos da independência. Vamos firmar o nosso pensamento para que haja muita paz, muita harmonia e que todos possam dar o melhor de si, sempre pensando no próximo e no ensinamento maior de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Pensemos nisso e cada um de nós trabalhando neste ensinamento, nós vamos modificar, nós vamos criar forças, nós vamos criar boas vibrações para o nosso Brasil, para o nosso planeta Terra. E assim, agradecidos que estamos, nós vamos abrir o nosso coração e a nossa mente para recebermos todo o tratamento que nos é endereçado nesta noite, porque bem sabemos que começamos a ser tratados quando adentramos o portão. E assim, buscamos no nosso íntimo a nossa conexão e vamos aprender um pouco mais do Evangelho e buscar colocar em prática no nosso dia a dia. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe Espiritual, dos bondosos protetores e mentores desta casa de oração, que bem sabemos desde as primeiras horas do dia, preparam este ambiente para nos receber. Nós vamos dar início à palestra desta noite, rogando ao mentor espiritual do nosso irmão Daniel, que possa envolvê-lo e que, como sempre, ele passe a lição com tranquilidade, com sabedoria, porque ele é um grande estudioso da doutrina espírita. Que Jesus o ampare, proteja e abençoe sempre. Que assim seja. Hoje nós temos o nosso querido amigo Daniel, o nosso presidente da casa, né? Achou meio difícil chegar aqui, mas chegou, dentro do horário. Que bom. Deus te abençoe. Obrigado. Coloca para ele como convite. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui nesse feriado. Obrigado por vocês terem vindo. A gente é preguiçoso, né? Feriado.
acredito que todos nós vamos receber muito mais do que ter ficado em casa. Obrigado pela presença de todos, e que possamos, como disse a Teresa, ao sairmos daqui, sairmos revigorados. Anoiteceu, é noite lá fora, mas amanhã, ao amanhecer, nós temos obrigação de colorir o nosso dia, porque se o seu dia amanhã amanhecer na cor cinza, cabe a você, cabe a mim, a cada um de nós sair colorindo o nosso dia. Que Deus nos abençoe no nosso caminhar, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento para trilharmos o caminho correto, o caminho do Evangelho, o caminho das pegadas de Jesus Cristo. No mundo em que vivemos, neste mundo material em que estamos, o verbo melhor é estamos, o tempo do verbo é o estamos, estamos encarnados. E neste momento, acredito que nós todos aqui temos uma vida até certo ponto confortável. Talvez não falte para ninguém aqui alimento, roupa, teto, chuveiro quentinho, um cobertor nos dias de frio. Vivemos de certa forma, no mundo material de hoje, uma vida confortável. No mundo espiritual, as coisas talvez sejam diferentes, não daquilo que somos, porque lá no mundo espiritual não tem ninguém para nos fiscalizar, não tem um tribunal julgador, não tem um homem de barba branca querendo apontar o dedo dos seus erros. Lá no mundo espiritual, o que vai acusar quem somos é a nossa consciência. Nós vamos estar no mundo espiritual constrangidos ou não, de acordo com o comportamento que tivemos no mundo material. Então, às vezes eu falo isso aqui e as pessoas se assustam. A maioria das pessoas vão para o umbral ou para o inferno, onde vocês quiserem. A maioria das pessoas vão para o umbral porque querem. E mais, elas ficam no umbral e não querem sair de lá, por incrível que pareça, porque nós já sabemos que somos maus alunos da escola material. E quando você fala assim, a maioria das pessoas vão para o umbral porque querem, as pessoas se assustam. Entra em cena então, para que a gente possa desenvolver o raciocínio da noite, entra em cena então o capítulo do Evangelho, o capítulo 7º do Evangelho, que fala dos bem-aventurados os pobres de espírito. Lá diz assim em Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Quem não acredita, o Evangelho fala, os incrédulos, aqueles que não acreditam, quando escutam que bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, os incrédulos chegam a rir desta frase, porque eles não compreendem que os pobres de espíritos não são as pessoas tolas, que os pobres de espíritos são aqueles que são humildes. E Jesus disse que o reino dos céus é dos humildes e não dos orgulhosos. Profundo esse ensinamento. Os homens orgulhosos, os homens inteligentes, os homens cultos,
que sempre estão preocupados consigo mesmo, com as coisas que têm, com seus brinquedinhos carnais, esses homens, que chegam a negar Deus ou esquecer da presença de Deus na vida, porque ficam preocupados só com as coisas materiais, eles não entendem o que é ser humilde, o que é, por exemplo, como diz o Evangelho, ser pobre de espírito, na humildade de coração, no comportamento. E Jesus diz mais, Jesus fala assim: o reino dos céus é para os simples. Não é para você sair na rua com a roupa, um chinelo rasgado, furado. Não é essa a simplicidade. É a simplicidade de coração, a humildade de espírito. E Jesus fala assim: ninguém será admitido no reino dos céus se não for simples de coração e humilde de espírito. Não é o que está acontecendo no mundo de hoje, o que a gente vê no dia a dia. Jesus fala que o ignorante, com qualidade de humilde, terá o reino dos céus e será preferido ao sábio, ao inteligente. O ignorante, que é humilde, será preferido ao sábio. Então Jesus coloca a humildade entre as virtudes que te aproximam de Deus. Você não chega a Deus, a bem-aventurança, se não for pelo caminho da humildade. E Jesus diz que você se afasta de Deus quando você é uma pessoa orgulhosa. Então a humildade, se você analisar a humildade, a simplicidade que Jesus quer da gente, essa humildade é uma atitude de submissão a Deus, de que existe alguém no comando de tudo, que está organizando tudo. A gente não fala aqui na cruzada, não cai uma folha de uma árvore se Deus não quer. E Jesus fala assim, que o orgulho e a revolta nos afasta de Deus. Nosso comportamento está revoltado, orgulhoso, aceitando bem as coisas ou nos revoltando contra as coisas. Então você percebe que o Espiritismo te traz um princípio. Todos nós já estudamos princípios, né? Quem já fez escola, faculdade ou algum curso superior, um princípio, que é uma máxima, uma verdade, que só se chega até Deus trazendo a humildade no coração e no comportamento, na maneira de ser. E a felicidade prometida aos eleitos é a vida em submissão à vontade de Deus. Por isso que o Evangelho fala assim: todo aquele que se fizer pequeno como aquela criança, aquele menino, será maior no reino dos céus. Por que Jesus fala da criança, do menino? Porque a criança ainda é pura. A criança tem atrás dela um espírito muito com bagagem, mas em razão da idade orgânica pequena, a criança ainda não está contaminada, não está sofrendo os vícios ainda que o adulto carrega. Então Jesus fala: todo aquilo que se fizer pequeno como este menino será maior no reino dos céus. E o Espiritismo, o nosso Espiritismo, o nosso Consolador, ele confirma a teoria pelo exemplo. Como confirmar a teoria pelo exemplo? Nós não estamos falando da teoria? E por que o Espiritismo confirma a teoria pelo exemplo? Basta você ir numa reunião mediúnica, que você vai ver que todos os que foram grandes e orgulhosos na terra são pequenos no céu. Aí os orgulhosos vêm numa comunicação mediúnica, numa sessão mediúnica, cheios de remorso, porque achavam que iam levar todos os títulos, as medalhas, o sobrenome, o dinheiro para o céu. Todos que se fizeram grande na terra, ao dar uma comunicação mediúnica, por exemplo, falam assim: aqui eu não sou ninguém, eu sou igual,
E me sinto até pequeno e menor, porque fui muito orgulhoso na terra. É engraçado que a frase que a gente mais ouve é assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Pega a frase, grifa: Deus, coisas. Você ama mais as coisas ou ama mais a Deus? Deus está em primeiro lugar ou são as coisas que estão em primeiro lugar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus ou coisas? Coisas ou Deus? E ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, primeiro é o próximo, depois é você. Então olha o Espiritismo falando: você não chega a Deus se a gente não se amar e se resolver como irmãos. Fraternidade é dar as mãos. Meu cunhado fala assim para mim: vamos dar as mãos e ninguém solta, como irmandade. Então amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo resume tudo. Podemos falar tchau, boa noite, vamos embora, já acabamos. O Espiritismo nos ensina que todos os homens são iguais na balança divina. Nós somos feitos da mesma massa. Todos os elementos que compõem a minha matéria compõem a sua matéria. E somos iguais na balança divina, criados iguais na balança divina. Na dor somos iguais também, né? Todos nós, com dinheiro ou sem dinheiro, feio ou bonito, quando vem a dor, não tem o que resolve. Ah, mas eu tenho muito dinheiro, eu vou me tratar no Albert Einstein. A dor é igual. Talvez você tenha uma sobrevida pequena. Então nós somos iguais. E o que nos atrapalha? O que nos atrapalha é o orgulho. Porque nós falamos isso segunda-feira aqui. O homem, ele quer se sobressair esmagando o outro e não ajudando o outro. E não se chega até Deus esmagando o outro. Então estamos falando agora de orgulho. Vaidoso, o homem é orgulhoso, vaidoso. Vocês se lembram dos 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais datam de antes do cristianismo. Lembram? Luxúria, ira, avareza, gula. Não sei se é só essa gula, mas tudo bem. E soberba. Quero destacar a soberba dos 7 pecados capitais. Olha o dicionário, o que fala da soberba. É o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade às pessoas. Você se acha superior às pessoas, levando em conta as manifestações ostensivas de arrogância e às vezes sem fundamento algum. Vocês conhecem alguém arrogante? Soberbo? Continua: a soberba tem muitos filhos. Muitos filhos a soberba tem. Orgulho é um deles. Nós vamos falar de orgulho. Vaidade, vanglória, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio, exibicionismo. A caridade exibicionista está lá fora um monte. Egocentrismo e egolatria, de ego inchado. Doeu o ego de muita gente aqui na pandemia, não doeu? Quando não estava no nosso controle a doença, o chacoalhão do pai vem mexer com a... Tem uma frase que fala assim: quando o orgulho está extremamente alto, o copo derrama. Vem um chacoalhão. Deus mexe com a moral da gente, para a gente falar: eu sou pequenininho. Quem é soberbo esquece que é uma criatura e que tem ao seu lado o irmão para te ensinar, e que depende tudo de Deus. Tudo depende de Deus. Ser soberbo é fazer uma cultura do ego inchado, e ser orgulhoso
egocêntrico é ser ao contrário da humildade. Opa, voltamos para a humildade. E sem humildade não se chega no reino dos céus. E a filha mais conhecida do egoísmo é a ingratidão. Como temos agido em nossas vidas, do que temos, do que somos, com gratidão ou com ingratidão? O Livro dos Espíritos traz uma pergunta mais famosa de todas quando se fala de orgulho. É a pergunta 785. Traz como o egoísmo o maior obstáculo ao progresso do homem. Ser egoísta, soberbo, etc., te trava o progresso. E nós estamos falando de progresso do quê? De ganhar dinheiro? Não, nós estamos falando aqui da espiritualidade. Nós estamos tratando da nossa moral. Nós vivemos uma vida material e vivemos uma vida moral, as duas. Então a pergunta 785 fala assim: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. A gente fala aqui na Cruzada que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade que travam o nosso progresso. Por quê? Porque nós temos que ter dois apoios na vida. Nós temos que adquirir inteligência através do desenvolvimento das nossas faculdades. Todos nós temos faculdades a serem desenvolvidas. Você veio como professor, como engenheiro, como biólogo, como pai de família, como dona do lar, para desenvolver. Você se programou reencarnatoriamente para estar aqui. Você tem que dar frutos onde Deus te plantou. Essa é a parte das faculdades. Então você vê que a gente tem que ter um intelecto e a gente tem que ter um moral. E essas duas coisas vão se igualando com o tempo, para você adquirir a perfeição. Você não fala na oração que santificado seja o vosso nome? Nós temos que nos santificar sempre e progredir das duas formas, sem esmagar o próximo. E quem se dá conta dessa situação vive melhor. A pessoa deixa de ser egoísta e é mais inteligente, porque o egoísmo é um sinal de limitação do espírito. Você vive uma vida mais instintiva, de animal, do que sensitiva, de amor. O egoísmo é um sinal de limitação. O orgulho e o egoísmo, eles são presos às sensualidades, às paixões carnais que nós temos, os vícios que nós temos. Mecanicamente, a gente se prende às coisas mundanas e vem repetindo os erros nas encarnações e trazendo essas características que eu tenho, que vocês têm, são frutos de encarnações sucessivas errôneas. Somos espíritos imperfeitos, ou não somos? Encarnados e imperfeitos, num planeta de provas e expiações. Daniel, eu não sou. Tá bom. Então pergunta 101 do Livro dos Espíritos, explicando as diversas ordens de espíritos, classificando pedagogicamente para a gente poder estudar, porque as classificações dos espíritos são infinitas. Tem espíritos acima até de Jesus Cristo, de luz. São infinitas as classificações. E a terceira ordem que o livro traz, Livro dos Espíritos, pergunta 101, a terceira ordem que traz, fala dos espíritos imperfeitos, como a base de baixo da pirâmide. Vê se a gente é espírito imperfeito. Pergunta 101. Características dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Você vive uma vida mais espiritual ou mais material? Ou com os olhos mais voltados ao material, ou com os olhos mais voltados ao espiritual? Característica do espírito imperfeito: predominância da matéria sobre o espírito.
Aí segue o livro. Propensão para o mal. Eu já não estou fazendo tanto mal, mas tem uma propensãozinha, se alguém pisar no teu calo. Ignorância, outra característica. Conhece alguém ignorante? Não fala de escola, não é aquele que não sabe tabuada. Moral. Orgulho, alguém é orgulhoso? Egoísmo, alguém é egoísmo? Outra característica do espírito imperfeito: tem intuição de Deus, tem a intuição de Deus, mas não compreende Deus. A gente não compreende nem Jesus, quanto mais o Criador. Alguém se identifica? Eu não estou aqui para abaixar ninguém não, tá? Depois lá na frente eu vou levantar. Aguenta firme, tá? Olha só, outra característica: uns não fazem o bem e não fazem nem o mal. Nossa, então é bom. Aí continua: mas pelo simples fato de não fazer nem uma coisa nem outra, já denota ser imperfeito. Pip, não posso falar a palavra pip. Então, se eu não faço nem o bem nem o mal, eu sou imperfeito, porque você não está exercendo as suas faculdades. Você achou engraçado, né, Ana? Tá bom. Aí você desencarna e fala: eu não fiz todo o bem que eu podia. Característica de um espírito imperfeito. Emmanuel fala assim do egoísmo: é o apego da alma, a alma, ao bem próprio. E é engraçado que a gente acha que a gente tem o bem próprio, quando o Espiritismo nos ensina que nem o nosso corpo é nosso. E aquelas frases que vocês escutam: o caixão não tem gaveta, que o orgulho é o apego da alma ao bem próprio. Isso é meu. O que é teu? Se quando você morrer vai ser retirado de você sem a sua vontade. Então perceba, quando se fala de orgulho e de humildade, fala-se de amor e dor. E o amor e a dor são armas muito poderosas, de apoderamento. Porque no amor você pode dividir o amor, porque o amor é a única coisa que dividida se multiplica. E se você tem capacidade de machucar alguém, a dor, você vai sofrer as consequências da lei de causa e efeito nas vidas futuras, porque as leis de Deus são perfeitas. E se você errou, você tem que arrumar. Não basta se arrepender. Eu me arrependo, tá bom, vai ser dada outra chance, mas você tem que arrumar. Então eu já falei isso aqui numa quarta-feira. Vocês percebam que amor e dor, orgulho e humildade é questão de comportamento. Eu quero me comportar, porque Jesus nos trouxe um padrão de conduta. O Evangelho é um padrão de conduta. O Evangelho, Jesus veio não para condenar a gente, para apontar o dedo para nós, irmãos. Jesus veio nos corrigir. Por isso que a encarnação é um processo de educação de nós, alunos. Nós devemos entender, quando a gente vem aqui de quarta-feira, é para curar as nossas dores, tomar o passe, só que é para criarmos uma mentalidade cristã em nós. O cristão tem uma vida lá fora, um comportamento, criar uma mentalidade cristã. Você não vem aqui na cruzada para se formar religioso. Eu sou religioso. Quem disse que você é religioso? Se você não age como tal. É essa formação que o Espiritismo vem. Só que nós vivemos num mundo de violência lá fora. Então a gente vem aprender aqui como se defender daquilo, como nos desviarmos daquilo.
mostra que a teoria e lá fora é a religião verdadeira. Só que por que a gente vive triste? Por que a gente vive em depressão? Por que a gente vive chateado, abatido? Porque quando acontece alguma coisa com nós aqui, o que já está registrado em nós nas vidas passadas nos faz relembrar aquilo de forma do subconsciente. E aí a gente entristece ou se revolta ou não sabe lidar com aquela situação repetida da qual você se comprometeu quando falou: vou reencarnar de novo e não vou mais ceder ao vício. Aí acontece alguma coisa que te chateia e você fala assim: eu não entendo por que isso acontece comigo. São marcas que estamos vindo trazer de encarnações. Então você tem que lutar contra essa tendência ruim, te fazer humilde e submisso à vontade do Pai, seguindo o Evangelho de Jesus. E nós trazemos essas coisas. Engraçado que lá fora a gente usa umas máscaras, né? Eu costumo brincar aqui que na cruzada a pessoa é um gatinho, lá fora é um leão. Aqui é bonzinho. Nossa, o Daniel sabe fazer o Pai Nosso, que lindo o Pai Nosso, ele fala tão bonito. E lá fora ele é um leão. A gente usa essa máscara para cobrir essas coisas que a gente traz, essas tristezas. A gente dá aquele sorriso, mas no fundo está triste, porque está dando importância para coisas sem importância, por exemplo. Kardec chama essas coisas de imperfeições. Quando você lê Kardec, são imperfeições. A gente tem uma criança dentro da gente que foi machucada em outras vidas, e a gente está insistindo nos mesmos erros. A gente carrega uma armadura que disfarça quem a gente é. Essa armadura chama ego. É o nosso ego. A gente se mostra como quer que os outros nos vejam. E quando você tira a armadura, consegue tirar a armadura, você vive uma vida mais transparente. É a libertação do ego. Você arranca. Você é o que você é. Você vive uma vida feliz. Aí as pessoas fazem textão lá nas redes sociais, no Facebook, né? Fala assim: depois que passei dos 50 anos, não dou mais importância para o que as pessoas falam. Vivo feliz com o que tenho, com o pouco que me foi concedido. Não é assim que faz os textão? Não me importo mais com o que o meu vizinho pensa. Aí você se mostra como você é, porque você se liberta dessa armadura, né? Você quer outro exemplo de armadura? Os pais às vezes chegam em casa cansados, bravos, emburrados, desconta no filho, desconta na esposa. Enquanto você não tirar a armadura, você vai se afastar de Deus e de Jesus Cristo. Você tem que tirar a armadura, que esconde o nosso lado avarento, egocêntrico. A gente se acha assim: ninguém me entende, ninguém gosta de mim. Aquela mulher falou que o meu vestido é muito curto, que o meu nariz é grande. O meu é. Fiquei chateado. A gente tem um comportamento infantil e a gente se esquece de nos conquistarmos dia a dia, de nos estudarmos dia a dia, de procurar os verdadeiros valores. Quer uma dica? Mantra. Hoje vai ser um mantra. Quando vocês escutarem a palavra Evangelho, esqueçam de si mesmos. Tenta fazer isso. Você está na rua, eu sei que não acontece, o cara abre o vidro, Evangelho, ele está te xingando. Tenta esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é um desprendimento. Sabe como que o Espiritismo chama isso? De abnegação. Ser abnegado é se desprender, se soltar daquelas coisas que você criou como necessidades artificiais. A gente não percebe que lá fora a gente está perdido numa floresta. Olha para cá, numa floresta. A floresta é o seu mundo interior, o meu mundo interior. E nessa floresta a gente fica com medo das coisas que a gente vem repetindo, e a gente não canaliza as nossas forças naquilo que realmente tem importância, num processo de transformação.
Transformação de comportamento. Já falei isso aqui. Então veja bem, Daniel, eu estou perdido na vida. Estou perdido. Pare. Está perdido? Pare. Levanta o celular, que o Waze vai dar a rota nova. Faz assim com o celular, que o sinal às vezes está fraco. Está perdido? Para o carro, levanta o celular, que vai pegar o sinal. Aí o Waze vai recalcular a sua rota. Mas a sua rota tem que ser recalculada para Jesus. Senão a tua vida não vai fazer sentido. O Evangelho fala assim em Fénelon. Pega o Evangelho, Fénelon, no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Fénelon fala assim: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a luz varar as trevas. Um dia Deus, na sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a luz varar as trevas. Esse dia foi o dia do advento de Jesus Cristo na terra. Depois que ele foi embora, desencarnou, as trevas voltaram e o mundo ficou abalado de novo. Diz a história isso. Depois que ele desencarnou, os apóstolos foram perseguidos, né, Flávio? Passaram a ensinar nas cavernas, foram mortos, os cristãos foram perseguidos, e depois os cristãos de perseguidos passaram a ser perseguidores. A igreja foi criada no século III, e depois das trevas tomarem o mundo de novo, como foi feito no Antigo Testamento, que os profetas falaram, Deus permitiu que os Espíritos viessem a nos falar, e veio o Consolador prometido, falar para cada um de nós, interpretar as palavras de Jesus, dizendo: o mundo está abalado moralmente, e eu vou ditar as regras para vocês seguirem o Evangelho. O Espiritismo é de ordem divina, meus irmãos. Alguém é dono do Espiritismo? Quem que é o dono do Espiritismo? Tem alguém que fala: eu criei o Espiritismo? Não, não é de ninguém. O Espiritismo é de ordem divina. As leis, as regras do Espiritismo estão baseadas nas leis naturais e imutáveis do Pai. E como tudo que é de ordem divina é grande e útil, há utilidade no Espiritismo. Ninguém vem aqui para brincar, para tomar passe, para ver espírito falar. Há uma grande utilidade, o Espiritismo. E eu te pergunto, como você anda? Você anda angustiado, desesperado, preocupado com as coisas fúteis, desnecessárias? Eu digo para você que as suas angústias vão parar quando você de vez viver no amor, na humildade, olhar com bons olhos a vida que Deus te deu. E nesse processo de angústia que a gente vive, entra em cena o que o Espiritismo sabe te explicar, entra em cena os processos obsessivos. Por que o processo obsessivo, Daniel? Porque você está tentando se melhorar e você não consegue. Então você pode estar com um processo obsessivo. E se você está cercado de irmãos imperfeitos do plano espiritual, não basta você dizer assim para eles: vão embora daqui, eu ordeno. Se você falar para eles sair, eles vão sair? Não vão. Você tem que mudar em você o que os atrai. Mudança de comportamento, para parar de atrair esta ação persistente de um espírito inferior, que não te deixa progredir. Então o que é a obsessão? Se a gente estivesse hoje aqui num curso, a obsessão é a ação persistente de um espírito sobre um encarnado. A obsessão se apresenta de diversas maneiras. A obsessão se apresenta às vezes de uma forma sutil,
que muda só o seu comportamento moral. E ninguém nota que você tem um comportamento moral errado. É uma obsessão sutil às vezes. E às vezes a obsessão é tamanha que ela mexe com o teu organismo. E aí você precisa de uma ação externa de alguém, como um passista, como um estudo, como um tratamento, para se livrar desse desarranjo orgânico que o processo obsessivo está fazendo com você. E o Espiritismo ensina que um mal fluido não, você está cheio de mal fluido, e um mal fluido não pode ser combatido com um fluido igual. Um mal fluido tem que ser combatido com um fluido diferente, um fluido bom, um eflúvio, que é um fluido puro. E aí você começa a ter uma chance, destacado daqueles maus pensamentos, e fala: Daniel, agora eu estou conseguindo me melhorar, viver uma vida mais tranquila, com mais paciência. Por isso que o Evangelho fala assim: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já teria dito, eu vou preparar o lugar. Isso não traz confiança na batalha? Não traz ânimo, bom ânimo para falar assim: eu vou em frente. Jesus disse assim: meu reino não é deste mundo, nem o nosso é deste mundo, porque nós vamos atingir a perfeição. E aí Jesus fala assim: aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Será que estamos sendo humildes, escutando a voz de Jesus? Isso está em João. Em João. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, a voz do Evangelho, das pegadas do Mestre. E quando você raciocina aqui com nós, na doutrina espírita, que existe a vida futura, que a vida futura é a verdadeira, que o teu comportamento aqui vai refletir na vida futura, como que você tem que fazer? Você tem que se mudar. Se você sabe que lá fora tem uma lei que se você roubar você vai preso, você vai roubar? Se aqui estão te explicando que se você não mudar o seu comportamento, você vai ficar nas trevas, você vai querer continuar, ficar nas trevas, ou você vai querer mudar? A ideia que se faz da vida futura, a fé que se tem na vida futura, a certeza que se tem na vida futura, a compreensão que a vida futura é a vida verdadeira, é uma importância tão grande que te modifica hoje. Porque eu não quero ir para o inferno, eu tenho que mudar meu comportamento. E o Espiritismo vem e mata a morte. Pá, mata a morte o Espiritismo, e fala assim: a morte não é a porta do nada, a morte é a porta do tudo. Viva uma vida decente aí, porque senão o bicho vai pegar aqui, do outro lado. O Espiritismo ensina que é uma passagem rápida aqui, que não vale a pena você brigar por causa dessas coisas materiais que você vem brigando. Cada qual sabe porque briga, né? Aí a gente tem um comportamento aqui como uma criança que só vê os próprios brinquedos. A criança não fica o dia inteiro com o brinquedinho dela assim, ó, não vê nada ao redor. A gente tem esse comportamento com o mundo que a gente vive, e a gente não se dá conta disso. Por isso, quando fala assim, Jesus, a fé que transporta montanhas, quando você escuta falar a fé que transporta montanhas, que você está raciocinando isso, você percebe que você não vai levantar uma montanha, não é isso, é o sentido moral da explicação. A fé que transporta montanhas é aquela fé compreendida para você enfrentar os desafios, as dificuldades. Então as montanhas são as dificuldades, e aí você, com conhecimento de causa, você passa a viver melhor. A fé verdadeira, ela é calma, ela é paciente. A fé verdadeira sabe esperar. A nossa fé é assim? Ou a nossa fé é vacilante,
que acha que tem que ganhar tudo à força, que bate o pé quando as coisas não acontecem, que quer hoje determinada coisa. Eu preciso disso hoje. Você não viu aquele sapato lindo de verniz que estava na vitrine? Eu quero aquele. Vou morrer se eu não tiver um sapato daquele. Então a nossa fé tem que ser essa fé robusta, sincera, paciente, que sabe que a vontade de Deus tem o seu tempo para as coisas acontecerem. Só que o que acontece? A gente é inseguro, e quando a gente é inseguro, que a fé é pouca, a gente falha, a gente erra. Tem uma pergunta da Revista Espírita que fala assim: você só erra porque você é fraco. Então, onde há fraqueza, há defeito. Por que eu erro? Porque você tem fraqueza, tendências fracas aos vícios, por exemplo, as naturezas instintivas ruins, de apego, qualquer coisa. Então, meus irmãos, para o tempo não ficar esgotado, a proposta nossa de hoje, nesse aspecto de bem-aventurados os pobres de espírito, é que a gente entenda que nós temos que sair dessa nossa vida trevosa, nós temos que sair dessa vida parada, nós temos que começar a subir rumo à luz, procurar o sentido moral e espiritual da vida, largar de lado essa vida rotineira que a gente se esquece. O nosso dia vai ficando cinza. Eu não falei no começo, vamos colorir o nosso dia. Quando a gente fica nessa rotina repetida, dessa floresta lá fora, a nossa vida vai ficando cinza, a gente vai ficando um cristão desanimado, um cristão opaco, e nesses problemas, nesse lado cinza da nossa vida, Deus vai se misturando, e você não passa a perceber qual a função, qual o objetivo, onde está Deus na minha vida, porque você vive uma vida opaca. Tem gente que arrasta um container nas costas e desiste de lutar, desiste de vir aqui, desiste de se melhorar, desiste de pedir perdão, desiste de olhar no olho e recomeçar. Nós temos que ressignificar a nossa vida com momentos de luz, desprender das coisas que nos arrastam para trás, abrir os olhos para a vida com um objetivo, olhar para dentro de nós. Nós somos luz. O Espiritismo fala que somos centelhas divinas, focos de inteligência que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Temos que encontrar Deus todos os dias, porque Ele nos dá sentido para lutar. Você compreende a vida futura, porque a gente quer tudo lá fora, tudo, mas a gente não quer Jesus, porque é feio, é fora de moda falar de Jesus. A pessoa põe uma camiseta assim, Jesus, percebe isso? Jesus. Aí a pessoa, você passa na rua e fala assim: ixi, deve ser aqueles fanáticos daqueles igrejas. As pessoas têm vergonha de falar de amor, de olhar no olho, olhar para dentro e falar: quais os medos você tem? O que você espera da vida? Meus irmãos, nós temos um Deus que caminha conosco lado a lado todos os dias, a cada segundo. Madre Teresa fala assim: ó, vá para casa e ame sua família. E nós devemos muito nos sentirmos orgulhosos de estarmos aqui hoje em contato com o Espiritismo Consolador. Que Deus abençoe a todos.